A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 50, com base no capítulo 26 de Provérbios, a partir do versículo 12. Na aula passada, de número 49, nós gravamos Provérbios, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 11. Então, hoje, nós vamos começar a partir do versículo 12 do capítulo 26. Diz o versículo 12: Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. O versículo 12 está dizendo que aquele que acha a respeito de si próprio que é sábio é pior do que o tolo. Está nos ensinando que é terrível nós pensarmos que sabemos tudo. Existem pessoas que dizem que não precisam aprender nada com ninguém. Eu sei tudo. Eu já vivi tudo. Você não tem nada para me ensinar. Muitas vezes, muitos pais pensam que não podem aprender nada com seus filhos. Mas, se você prestar bastante atenção, mesmo o seu filho de 3, 4, 5 ou 6 anos está sendo instrumento de Deus para ensinar alguma coisa para você. Nós aprendemos muitas coisas observando crianças. O próprio texto de Provérbios fala que até a criança se dá a conhecer pelas suas obras. Em outras palavras, quando nós prestamos atenção em uma criança e vemos como ela age, como ela fala, como ela procede, como ela se posiciona diante das situações ali do dia a dia, assim também nós podemos aprender com todas as pessoas. É muito arrogante, é muito orgulhoso uma pessoa dizer que já sabe tudo. E o que fazer quando você fala com uma pessoa que já sabe tudo? É praticamente impossível você corrigi-la, é praticamente impossível você ter um diálogo com ela, é praticamente impossível que você mostre, convença, porque ainda que você mostre, convença, que mostre que a pessoa está errada, ela não se convence. Ela não se deixa vencer porque mesmo que você esteja muito certo do que está falando, é aquela pessoa que é mais velha, que recebe um chefe que é mais jovem e fala: "Eu não aceito ser liderado por uma pessoa que tem a idade do meu filho." Meu amigo, se esse jovem estudou, se qualificou, se preparou e foi indicado pelo conselho da empresa para estar aí onde está, é porque ele mostrou as habilidades que tem. Ninguém estaria ali contratado se não tivesse a qualificação para estar ali. Então a pergunta é: se você julga que é melhor do que esse jovem, por que você não vai até o seu superior e diz a ele: "Eu tenho essas credenciais. Sou eu que mereço liderar essa equipe." Mas antes de fazer isso, olhe no espelho e veja se você realmente tem condições de liderar essa equipe e de fazer os resultados que essa equipe deve ter. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Aprenda com todo mundo. Aprenda com todo mundo. Veja que é tão mal ser assim que foi escrito um provérbio para dizer que existe mais esperança para o tolo do que para aquele que se julga sábio aos próprios olhos.
Então, é terrível você julgar-se sábio, porque quando você se julga sábio, você não tem mais nada para aprender. Você não recebe mais correção e nem palavra de ninguém. Você se torna uma pessoa rígida nos valores. E se você está em uma situação de aperto, você vai viver essa situação de aperto pelo resto da vida. Esse versículo traz uma recomendação para você que ainda é jovem ou para você que já está viúvo ou já está viúva e que está procurando uma pessoa para se relacionar. Se você namora ou está conhecendo uma pessoa que mostra que não é ensinável, que não aceita ensinamento de ninguém, porque já sabe tudo, é melhor que você saia desse relacionamento com essa pessoa, porque o sofrimento que essas pessoas trazem para quem está com elas é grande, porque elas demoram demais para entender e aprender o que precisa ser aprendido para poder ter uma vida melhor. Essa é a palavra do versículo 12. Vamos para o versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Versículo 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, e enfada-se de a levar à sua boca. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então aqui nós vemos que existe uma sequência dos versículos 13, 14, 15 e 16 falando a respeito da preguiça, dizendo que o preguiçoso inventa desculpas. Ele inventa, tem um leão no caminho. Ele fala que existe uma dificuldade muito grande que na verdade não existe. Segundo, assim como uma porta fica parada e não vai para lugar nenhum, porque fica só se revolvendo nos seus gonzos, o preguiçoso também fica muito tempo na cama. Ao invés de despertar para sair do lugar, fazer o que precisa ser feito, ele fica parado, buscando sempre a posição de descanso. Verso 15: o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à sua boca. O preguiçoso, ele dá desculpa, ele fica parado na cama e ele também não quer fazer o que tem que ser feito no tempo em que tem que ser feito. E por último, ele acha que é mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso acha que ele tem razão. Você vai dizer a ele: você precisa acordar cedo, você precisa parar de dar desculpas, você precisa se mover. E ele vai dizer que você não sabe de nada, que ele sabe da vida dele. Você vai mostrar para o preguiçoso: você pode ter uma vida ainda melhor. Ele vai dizer: quem é você para dizer alguma coisa para mim? Então, o preguiçoso, ele é um tolo, mas o pior de todo o prejuízo que o preguiçoso sofre é que ele mesmo sofre as consequências da sua preguiça. Ele mesmo sofre pela preguiça. Versículo 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então veja que o versículo 17 nos recomenda: não entre em discussão, em disputa alheia, que não envolve você. O que você vai ganhar em se meter em questões, discussões alheias? O que é do outro, a questão que o outro levantou é questão dele. Deixe que ele resolva. Verso 18. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Verso 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então veja que o versículos 18 e 19 dizem: não faça brincadeiras com outras pessoas. Seja sempre honesto naquilo que você está dizendo. As palavras para aqueles que são sábios
devem ser usadas para edificação, para ensino, para instrução, para comunicação de conhecimento, de alguma coisa que vai contribuir e colaborar para a sociedade. Agora, você enganar o próximo e dizer que isso é brincadeira é como um louco que lança faíscas, que lança flechas, que lança mortandades. Imagine você colocar um arco e uma flecha nas mãos de um louco. Ele vai pegar aquela flecha, vai disparar e matar pessoas. Quando você faz uma brincadeira, dependendo da brincadeira que você faz, você pode matar uma pessoa. Você pode destruir a alegria, o dia de uma pessoa, com base numa brincadeira, numa palavra tola que você diz para o próximo. E esse versículo 18 e 19 nos traz uma recomendação. Se você conhece pessoas que fazem isso, que gostam de fazer brincadeiras tolas, que gostam de pregar peças em outras pessoas, se divertindo às custas das outras pessoas e fazendo brincadeiras com coisas graves, você deve se afastar dessas pessoas. Você deve ajudar essas pessoas a mudar o comportamento, mas se elas insistem no mau comportamento, é preciso sair de perto dessas pessoas. Verso 20: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Veja que o versículo 21 continua com essa ideia. Está falando a respeito de pessoas que criam confusão. Verso 21: como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Em outras palavras, se você quer encontrar alguém para fazer fogo por meio de contenda, chama o contencioso. Chama aquela pessoa que gosta de fazer isso. Assim como porque ele com certeza vai fazer isso. Verso 22: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Veja que o versículo 22 está dizendo que aquela pessoa que fala mal dos outros, que gosta de fazer fofoca, ela sempre vem contar a fofoca para você como se fosse um segredo que vai trazer muita diferença na sua vida. A pessoa vai chegar e dizer para você, sempre o fofoqueiro, a fofoqueira vem e fala: oi, vem aqui que eu tenho uma novidade para te contar. E aí você chega perto da pessoa porque você fica curioso, porque a forma como o fofoqueiro fala é atraente, chama atenção. Fala assim: oi, tudo bem? Vem aqui, porque eu tenho uma novidade. Então, você está ali ouvindo o fofoqueiro, a fofoqueira, ele tem tanto prazer em ficar falando sobre a vida dos outros, que ele fala de uma forma que chama a atenção e vai descendo até o íntimo do ventre. Significa que a fofoca, ela vem, ela entra na conversa de maneira muito rápida, de maneira muito fácil. Já experimentou aprender alguma coisa nova, um conteúdo novo? Parece que é tão difícil de você aprender, de você guardar aquele conceito do livro que você está lendo, que você está estudando. Mas quando uma pessoa começa a contar uma fofoca, parece que aquilo atrai você, que aquilo segura você de alguma forma, aquilo gera uma retenção da atenção. Então, o versículo 22 está dizendo que é assim mesmo, que o fofoqueiro, a fofoqueira, a pessoa maldizente, quando ela fala de uma forma deliciosa, que vai entrando em você. Por isso, você deve saber, ele está falando, e isso aqui é uma coisa atraente, mas só que é uma coisa ruim. Então deixa eu sair daqui o mais rápido possível. Você deve dizer quando a pessoa começa a falar da vida alheia: eu estou ocupado agora, me desculpe. Eu tenho que fazer uma coisa urgente agora. Depois nós conversamos. Então o versículo 22 ele fala que é assim mesmo.
E o que devemos fazer é fugir dessas pessoas. Fugir daquele que é maldizente, porque o maldizente, ele cria fogo, ele cria confusão muito rápido. Então, se você está perto de pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que é maldizente, saiba que daqui a pouco ela vai arrumar um problema para você. Ela vai dizer: eu estava falando, mas foi ele que falou. Pode até colocar a culpa por aquela fala para você. Então, remova o maldizente do seu caminho, porque você não vai ter lenha para que esse tipo de confusão, que é um fogo que queima, venha a acontecer na sua vida. Versículo 23. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Os lábios ardentes são aquelas pessoas que usam a sua boca, os seus lábios, para dizerem palavras que queimam, palavras que servem para a destruição das outras pessoas. O coração maligno é aquele coração que só pensa no mal durante o tempo todo. Então, o versículo 23, quando fala assim, como o caco é o resto, né? Aquilo que está quebrado, aquilo que não tem serventia. Como o caco, que é coberto de escórias de prata, a prata, ela também tem as suas escórias. A escória é a sujeira da prata. É aquilo que tem que ser arrancado da prata para que a prata seja purificada. São os restos que ficam impregnados na prata que precisam ser removidos para você ter a prata pura. Então, o que o versículo 23 está dizendo é: quem usa a boca para dizer palavras que queimam as outras pessoas, e quem carrega o coração maligno é como o resto, é como o caco que está coberto daquilo que não presta, daquilo que não prestou da prata. Em outras palavras, é sem valor a pessoa que age dessa forma. Então, se você encontra pessoas que são assim e você já tentou ajudá-las a mudarem o comportamento, mas elas continuam assim, é preciso que você se afaste dessa pessoa. Porque se você continuar andando com essa pessoa, você vai acabar se acostumando com algum hábito dessa pessoa e isso vai trazer um prejuízo para a sua vida. Sem contar que pessoas que têm lábios ardentes e o coração maligno podem usar esses lábios ardentes e o coração maligno contra você. E você pode sofrer uma tristeza e uma decepção gratuitamente. Por que sofrer se você pode se afastar daqueles que praticam o mal e daqueles que agem dessa forma, usando a boca de maneira ardente para queimar os outros, carregando maldade no coração? Não faça isso, se afaste dessas pessoas. Verso 24: aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Então, o que esse versículo está dizendo é que você deve prestar atenção quando uma pessoa está te aborrecendo. Quando uma pessoa persegue outra pessoa, na verdade, ela está dissimulando. O que é dissimular? Dissimular é falsear alguma coisa. O que ela está falseando? O que ela está escondendo? Ela está escondendo no interior do coração dela um engano. O que significa o versículo 24? A pessoa que te aborrece, na verdade te aborrece querendo apontar alguma falha sua, querendo dizer que você tem um defeito aqui ou ali. Na verdade, ela está escondendo no interior do coração dela
alguma coisa que ela não quer falar. Muitas vezes a pessoa tem ciúme, ou ela carrega inveja dos seus resultados, ou ela tem raiva porque ela queria ser amiga de alguém que você conhece e que é seu amigo, ou porque olha para a família que você tem e gostaria de ter a sua família, ou porque vê como são os seus filhos, como é o seu cônjuge e gostaria de ter também a mesma condição. Então, aquele que te aborrece sem nenhum motivo, sem que tenha fundamento, esconde alguma coisa contra você, contra aquilo que você tem, contra aquilo que você é. Então, o versículo 24 está trazendo um convite para a nossa reflexão. Preste atenção. Toda pessoa que te aborrece não é porque você tem alguma coisa que ela não tem? Não é porque existe alguma coisa em você que incomoda ela? Só que ela vem e te aborrece. E entender isso facilita a vida porque você pode olhar para a pessoa e perdoar a pessoa, ao invés de você ficar machucado, com mágoa, do aborrecimento que ela traz para você. Porque você chega até a dar risada quando você sabe identificar o que a pessoa tem contra você. Você sabe que a pessoa está incomodada porque você tem alguma coisa que ela gostaria de ter. Então, quando ela vem e te aborrece, você dá risada. Você fala: eu já sei por que você está fazendo isso. Porque eu tenho o que você não tem. É por isso. Então, você consegue ter tranquilidade e não se magoar e nem ficar chateado com aquilo que a pessoa está fazendo de te aborrecer. Verso 25: quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Versículo 26: ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Então, o versículo 24, na verdade, ele se junta com o 25 e o 26. Esses três versículos estão falando que aquele que te aborrece, ele está dissimulando, está escondendo alguma coisa que ele carrega no coração dele, que ele carrega no interior dele. O versículo 25 fala que quando essa pessoa te suplicar com a voz dela, dizendo assim: por favor, você não pode me ajudar a fazer tal coisa? Não confie nessa pessoa. Porque dentro do coração dela, ó, ele fala, porque 7 abominações há no seu coração. O número 7 na Bíblia significa algo que é completo. É a mesma coisa que você falar assim, com certeza. Então aqui quando ele fala assim, quando te suplicar com a sua voz, quando a pessoa que te aborrece pedir um favor para você, ficar muito boazinha de repente com você, ficar ali dizendo assim, venha me ajudar aqui, né? Fala assim, não confie nessa pessoa. Porque o 7 aqui significa porque com certeza existem abominações, muitas abominações no coração dela, contra a sua vida. Aí o versículo 26 fala assim, ainda que o seu ódio se encubra com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Em outras palavras, a pessoa esconde o ódio no coração dela. Ela pode usar o engano para acobertar o mal que ela carrega no coração. Mas o mal que ela tem, quando você traz para a congregação é a reunião de várias pessoas, vai ser descoberto. Em outras palavras, quando você encontra uma pessoa que é muito boazinha, que você vê que vez por outra te incomoda, te perturba, te persegue, converse com outras pessoas que você tem da sua confiança, que tem sabedoria. Coloque essa questão, essa pessoa na congregação.
Na reunião com outras pessoas sábias, elas vão poder te ajudar a decifrar o que você deve fazer com relação a essa pessoa. Versículo. Porque quando você reúne várias pessoas para fazer aquele estudo, você consegue perceber o que a pessoa está pensando. Qual seria a verdadeira intenção dela? Veja que o verso 26 fala, na parte final, a sua malícia se descobrirá na congregação. Em outras palavras, conversando com outras pessoas a respeito dos comportamentos dessa pessoa que te aborrece, você vai conseguir perceber o que de mal existe dentro dela. Em outras palavras, vale a pena você conversar com pessoas da sua confiança, ter amigos que são sábios para avaliar o comportamento das pessoas que cercam vocês, para que vocês não caiam em ciladas. Verso 27, o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Versículo 27 está dizendo mais uma vez a lei da semeadura, com outras palavras. Se você prepara uma cova, se você prepara a morte de alguém, se você prepara a destruição de alguém, se você prepara a contar uma mentira para o teu superior para derrubar o seu colega, por exemplo, você vai cair nela. Você pode até ganhar vantagem no primeiro momento, mas com o passar do tempo, a colheita volta para você. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Ou seja, revolveu a pedra, fez alguma coisa de mal, o mal vai voltar para você. E também, se você fizer o bem, também vai voltar para você. Mas o que o versículo 27 está destacando é a questão da cova, lembrando da morte, e fala a respeito de revolver a pedra, lembrando de algo que não é bom. Então, cuide daquilo que você planta, para que você tenha boa colheita. Verso 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Em outras palavras, tome cuidado com os elogios. Muito cuidado com a pessoa que elogia você, porque quem elogia uma qualidade, um bem, um benefício ou vantagem que você tem, já mostra para você que ela reparou nessa habilidade, nesse bem, nesse talento, nessa condição que você tem. E se ela já colocou os olhos para reparar o que você tem, isso já pode ter colocado no coração dela uma cobiça ou uma inveja por aquilo que você tem. E a pessoa vem e lança um elogio, mas que na verdade está carregado da inveja, da mentira. Por isso que o verso 28 fala que a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Então, às vezes, você tem maravilhado a pessoa. Você tem resultados, você conseguiu aprovações em exames, em razão dos seus estudos. Então a pessoa fica maravilhada com o que você faz e ela fala: como você é inteligente, como você é rico, como você casou com essa pessoa maravilhosa, como você toca bem esse instrumento musical, como você é sábio e tantas coisas. A pessoa vem e fala aquilo. E o versículo 28 fala que quando essa língua vem para te elogiar, essa língua que é falsa, na verdade, você não deve tomar isso como elogio. Na verdade, isso é um motivo de a pessoa estar aborrecendo você, porque ela está lançando o elogio, está lançando aquela palavra, mas na verdade ela está querendo que você caia, que você pense: se ele está dizendo que eu já estou tão bem assim, eu posso parar de estudar tanto quanto estou estudando. Eu posso relaxar. Quando na verdade a vida é feita para que todos os dias você lute,
para conservar e manter os seus bons resultados. O elogio, ele é um aborrecimento. Ele vem para, como diz aqui a parte final, a boca lisonjeira opera a ruína. Ela vem, na verdade, para derrubar você da excelência que você carrega, da excelência em que você está. Então, quando uma pessoa elogia, preste muita atenção. Receba com desconfiança. Mesmo que o elogio seja sincero, porque não vamos aqui dizer que todas as pessoas são do mal. O versículo 28 está falando das pessoas do mal. Mas existe aquela pessoa que tem a capacidade de admirar você. Mas pense assim, se a pessoa está admirando você por isso que você conseguiu, se você parar por causa do elogio que você recebeu, você vai continuar a ter os mesmos resultados? Se você parar de tratar bem o seu cônjuge, se você parar de continuar a conversar com os seus filhos, se você parar de estudar para continuar no patamar em que você está, se você deixar de se atualizar por causa do elogio, por causa de uma palavra de admiração, o que ocorre com você? É por isso que os elogios devem ser deixados de lado e você deve andar sem a necessidade de elogios. Quem recebe elogios e é movido a elogio para fazer alguma coisa, tem necessidade de ser aprovado pelas pessoas. E se você precisa que as outras pessoas aprovem você, no dia que elas te criticarem, você vai perecer, você vai cair. Você não pode estar vulnerável à opinião dos outros, nem aos elogios e nem às críticas. Você precisa estar atento apenas a cumprir o teu propósito, a continuar fazendo o que você está fazendo. Então, fuja da língua falsa, porque línguas lisonjeiras, elas vêm para trazer a destruição. Elas vêm para plantar no seu coração arrogância, orgulho, prepotência. E o orgulho precede a ruína, precede a queda. A pessoa elogia você, você se infla com orgulho e depois você cai em razão do orgulho, porque o orgulho destrói as pessoas. Então essa é a meditação de Provérbios 26, do versículo 12 até o versículo 28. Se você gostou desse vídeo e lembrou de alguém que precisa ouvir alguma mensagem que foi falada nele, curta, comente e compartilhe. Deus abençoe. Continue conosco estudando Provérbios. Deus abençoe. Amém, amém.